de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, preste atenção numa coisa. Saiba que Deus é o Deus da providência. Providência vem do prover. O que Deus vai prover para mim e para você? A primeira coisa que Ele vai prover é a paz no nosso coração. A pessoa, para resolver problemas, para alcançar vitórias, ela tem que ter paz no coração. Deus vai prover sabedoria. Você vai ter sabedoria para saber lidar com as situações, tanto boas como ruins. Deus vai também prover para você a força que você precisa para lutar as batalhas da vida, para você poder vencer. Deus é o Deus da providência. E com a providência de Deus na sua vida, você terá grandes vitórias. Amém? Amém. A própria Bíblia, ela mostra isso, deixando uma passagem revelando a providência que Jesus trouxe para os discípulos. Para você entender, vamos ler a palavra. Diz assim, João capítulo 21, versículo 3. Diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então olha para mim, observe aqui que houve da parte desses homens atitude. Eles foram pescar, eles foram ganhar o ganha-pão deles. Só que a Bíblia fala que durante a madrugada eles não conseguiram apanhar nada. Você sabe que o melhor horário favorável para um pescador não é durante o dia, mas sim durante a noite. Não há barulhos, está tudo em silêncio e é mais fácil para poder ter uma boa pesca. Só que naquele momento não deu nada certo. E às vezes na vida é igual. Às vezes tem tudo organizado, tudo planeado, e chega um momento, poxa, não deu certo, não consegui. Só que você não pode desanimar porque um momento da vida foi ruim. Você tem que sim buscar forças em Deus e orar: Senhor, dá-me providência. Você que está precisando de uma bênção, peça a providência de Deus e ela dá certo, ela vai acontecer. Você vê que Deus estava observando a atitude deles. Jesus viu que eles estavam se esforçando, mas eles não tinham conseguido. Mas mesmo assim, Jesus estava se preparando para providenciar o que eles precisavam. Repita comigo: eu preciso da providência de Deus na minha vida. Meus irmãos e irmãs, a providência ela vem, e quando ela vem, traz alegria para o teu coração. Quando ela vem, traz segurança. Quando a providência vem, traz paz, traz equilíbrio. Quantos de vocês já passaram pelo sufoco da vida, por apertos, por dificuldades? Parecia que não ia ter fim aqueles momentos de lágrimas. E você confiou em quem? Em Deus. E Deus trouxe a providência. Deus lhe ajudou. Deus agiu em seu favor. Deus resolveu sua situação. Te pôs de pé, te deu força e te deu vitória. Então toda vez que a senhora e o senhor estiver passando por alguma luta, talvez agora está tudo bem, graças a Deus. Mas se estiver acontecendo algo, peça a providência. Pode usar a fé e falar: Senhor, eu quero a sua providência na minha casa. Eu quero a sua providência na minha saúde. Eu quero a sua providência na minha vida financeira, na minha família, nos meus caminhos. Eu quero a sua providência. E Ele vai dar providência para você. Os discípulos estavam precisando de uma providência. E eles foram em busca dela. Eles foram pescar. Por quê? Tendo uma boa pesca, eles vão vender os peixes e vão ter dinheiro para honrar os compromissos da vida. Só que
foram pescar e não apanharam nada, ficaram desesperados. Ficaram preocupados, porque os compromissos não param de chegar. Quem percebe o pastor? Daí a razão deles manterem a fé em Deus, para que a providência chegasse. Outra coisa, a providência de Deus só chega se você se chegar primeiro para Deus. Se você buscá-lo. Se você confessar para Deus o que está a acontecer. Aí Deus vai providenciar o que você precisa. Olha o que diz o versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava quem na praia? Jesus, que maravilha! Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Olha para mim, por que eles não reconheceram? Eu vou explicar para você. Eles estavam em alto mar, no barco. Jesus estava na praia, estava ali na areia, estava longe. Então eles olharam, viram um homem, pensaram que era um homem qualquer. Mas não, era quem? Era Jesus, igreja. Sabe o que me chama a atenção? Agora eu vou te falar algo que vai abençoar a tua vida. Jesus apareceu exatamente no local da dificuldade deles. A dificuldade deles ali era no trabalho. Jesus apareceu onde? No trabalho. Se a dificuldade deles fosse na casa, Jesus apareceria onde? Na casa. Se fosse em outro sítio, ele apareceria em outro sítio. Mas foi na praia a dificuldade deles. E foi ali que Jesus apareceu. E outro detalhe que me chama a atenção. Eles estavam à madrugada, aflitos, querendo vender os peixes, pescar e prosperar. E na mesma madrugada foi que Jesus apareceu. Por que ele apareceu? Porque Jesus é o provedor das nossas bênçãos. Repita comigo, o Senhor Jesus é o provedor das minhas bênçãos. Agora eu vou ler o versículo 3 novamente e o 4, para você entender. O versículo 3. Disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava quem? Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Qual foi a resposta? Não. Então olha para mim. Eles foram pescar, passaram a noite trabalhando, não apanharam nada, como diz a Bíblia. Depois disso, eles estavam regressando, porque já tinha amanhecido. Ao clarear, Jesus aparece na praia. E quando aparece, de longe ele dá um grito perguntando, ô filhos, tem alguma coisa aí para comer? E a resposta foi qual? Foi não. Quantas pessoas, igreja, elas estão assim, sem paz no coração, sem força, sem sabedoria, estão à deriva nesse mundo, porque falta quem? Falta Jesus para guiá-las. Você não está perdido nem está perdida, você tem Jesus para guiar seu barco. E quem não tem? Fica à deriva, fica perdido, perdida. E ele pergunta, tem alguma coisa para comer aí? Ou seja, vocês pescaram alguma coisa? A resposta foi não. O versículo 6. Então disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Sabe o que me chama a atenção aqui? É a obediência. Eles poderiam dizer assim, Senhor, a gente não quer mais pescar hoje porque estamos cansados. A gente agora vai voltar, lavar as redes e descansar. Mas eles não. Eles seguiram a orientação do Senhor Jesus. Quando Jesus falou, lança a rede no lado direito. E aí vocês vão ter uma pesca gigantesca.
Por que ele falou lança no lado direito? Porque às vezes a pessoa faz as coisas certas, mas não dá certo. Porque falta a bênção de Deus. Quantos de vocês têm às vezes familiares e o familiar estudou, se esforçou, é inteligente, é dedicado e as coisas não fluem? Por que será? Estudou, é inteligente, é esforçado, não flui por quê? Falta a bênção de quem? Falta a bênção de Deus. É igual uma comida bem bonita, mas não tem sabor. Não tem sal, não tem tempero, não tem nada. Olhando, tá boa. Quando volta na boca, não sabe a nada. Porque falta o quê? A bênção. Não adianta a pessoa ter a inteligência se não tiver a bênção. Não adianta ter o esforço se não tiver a bênção. Você vê na guerra entre Davi e Golias. Humanamente falando, Golias tinha mais condições que Davi. Era gigante, era um guerreiro, era experiente em muitas guerras. O Golias era experiente. Só que faltava em Golias a bênção. Davi era o contrário. Não tinha experiência de guerra. Era ainda muito novo, porém tinha o quê? A bênção. E ele conseguiu vencer porque tinha sobre ele a bênção de Deus. Então levante sua mão para o céu e diga assim, a bênção de Deus está sobre mim. E coloque as mãos na sua cabeça. Meu Deus, eu declaro as bênçãos do Senhor na vida e nos caminhos dessa pessoa, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vocês estão percebendo a mensagem de hoje? Então a providência, quando ela chega, ela traz mudança na vida da pessoa. Jesus veio com a providência. Olha o que diz aqui, o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia o quê? Também pão. Havia brasa, peixe e pão. A brasa é o Espírito Santo, é o fogo. O peixe é a providência. E o pão é a palavra de Jesus. 3 coisas que tem que ter na nossa vida: a brasa, o peixe e o pão. A brasa, o Espírito Santo de Deus. O peixe é a providência. E o pão é a palavra. Lembra que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou sai da boca de Deus. Então, quando eles chegaram, isso é muito forte. Primeiro ele perguntou: tem alguma coisa para comer? Disseram: não, Senhor, não tem nada. Então lança a rede aí. Enquanto eles estavam lançando a rede, Jesus fez aparecer brasa, peixe e pão. Quando eles voltaram, já estava tudo ali. Jesus preparou uma refeição para receber eles. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando a bênção chega, ela chega para resolver sua vida, para abençoar sua vida. Quando Deus decide abençoar, Ele abençoa mesmo. Não importa se está chovendo, se está sol, se está vento ou não está, não interessa. Ele abençoa. E quem duvidou de si, cala-se, porque vai ver a glória de Deus na tua vida. Vai ficar: caramba, como é que conseguiu isso? Como é que conseguiu essa casa? Como é que conseguiu esse trabalho? Como é que conseguiu essas coisas? Olha, é Jesus. Ele providencia. Todo mundo aqui, se eu perguntar, tem algum testemunho para falar de uma providência. Todo mundo aqui tem algo, mas pastor, eu passei por uma situação aí assim, assado, e Deus providenciou, me ajudou, eu consegui, eu resolvi minha vida. Sabe por que resolveu? Porque você se entregou a Jesus Cristo, e Ele é o provedor da nossa vida. Repita comigo: Jesus Cristo é o meu Salvador, mas também é o provedor da minha vida.
Ele é o provedor, igreja. O que você precisar, peças a Ele e Ele vai te dar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas Ele vai dar porque Ele é fiel. Amém? Amém. Continuando aqui, versículo 10. Disse Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Olha para mim, a rede quer dizer conexão, comunhão. A minha conexão e a sua com Deus não pode se romper, não pode ser quebrada. Ela tem que ser sempre forte. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O 12. Disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era quem. É assim, estava ainda madrugada, estava escuro, só estava acesa ali as brasas, então não dava para ver direito o rosto, não havia luz elétrica como há hoje. Estavam na praia. Você que já caminhou na calçada de uma praia, se você olhar para a parte da praia, está tudo escuro. É verdade ou não é? Então eles não sabiam realmente se era o Senhor ou não, porque estavam tudo caladinho e ia comer. Quem percebe? Mas Jesus estava ali. Continuando aqui, veio Jesus, o versículo 13, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Então olha para mim, ele já tinha ido para a cruz, já estava ressuscitado, e ele ia aparecendo aqui e acolá. Depois que ele ressuscitou, ele fez muito mais milagres ainda. Muitos mais do que ele fez quando estava vivo. Aí morreu na cruz, ressuscitou e continuou operando maravilhas. Isso aqui foi uma maravilha. Você vê como ele cuidava dos discípulos, hein? Como ele cuidava deles. Chamou eles, orientou eles, deu comida, ajudou eles e providenciou o que eles estavam a precisar. Diga louvado seja Deus. Então, qual é a providência que você quer? Seja qual for, você vai apresentar ela para Deus e confia que Deus ele vai te abençoar, trazendo a providência para a sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Fique em pé, por favor.